Zacarias, um sacerdote fiel, mas também um homem marcado por uma espera silenciosa. Ele não era rei, nem profeta famoso, nem general de guerra. Era apenas um servo de Deus que cumpria seu ofício no templo, no meio de uma vida simples, sem grandes acontecimentos. Mas foi nesse silêncio da rotina que Deus decidiu começar a mudar a história da humanidade. Zacarias era casado com Isabel, uma mulher justa diante do Senhor. Os dois eram fiéis, mas havia uma dor que os acompanhava dia e noite. Eram idosos e nunca tinham tido filhos. O coração de Isabel carregava a vergonha da esterilidade, e o de Zacarias, a frustração de não poder ver sua descendência. Aos olhos do mundo, era tarde demais para eles, mas aos olhos de Deus, ainda era tempo de promessa. Chegou o dia em que Zacarias foi escolhido por sorteio para queimar incenso no templo do Senhor. Esse era um momento especial, pois nem todos os sacerdotes tinham a honra de entrar no santo lugar. Zacarias entrou sozinho, enquanto toda a multidão orava do lado de fora. O silêncio era profundo, o aroma do incenso subia aos céus, e foi então que algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu ao lado direito do altar de incenso. Zacarias se perturbou, ficou com medo, mas o anjo disse: "Não temas, Zacarias. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre, e preparará um povo para o Messias." Imagine o impacto dessas palavras em um homem que já havia desistido de esperar. Zacarias, porém, não conseguiu crer de imediato. Ele olhou para a realidade e disse: "Como saberei disso? Eu sou velho, e minha mulher é avançada em idade." O anjo respondeu com firmeza: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar contigo e te trazer estas boas novas. E eis que ficarás mudo até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque não creste nas minhas palavras." E naquele instante, a voz de Zacarias se calou. Do lado do forá, o povo estranhava a demora do sacerdote. E quando ele saiu, não podia falar. Apenas gesticulava. E todos entenderam que ele havia tido uma visão. Aquele silêncio forçado se tornou o selo da promessa de Deus. Depois de alguns meses, Isabel engravidou. O ventre que antes era vazio se tornou o berço de um milagre. O silêncio da casa de Zacarias e Isabel foi transformado em alegria e expectativa. Quando o bebê nasceu, os vizinhos e parentes se reuniram para celebrar. Todos queriam dar ao menino o nome do pai, mas Isabel insistiu: "Ele se chamará João." Não acreditaram nela e perguntaram a Zacarias. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: "O seu nome é João." E naquele instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Depois de meses de silêncio, sua primeira palavra foi adoração, e do seu coração brotou um cântico profético, conhecido como Benedictus. Zacarias declarou que Deus havia visitado o seu povo e levantado um Salvador. Ele falou sobre o Messias prometido e declarou que seu filho João seria chamado profeta do Altíssimo, aquele que prepararia o caminho do Senhor. A vida de Zacarias nos ensina que mesmo quando nossas esperanças parecem mortas, Deus ainda pode realizar o impossível. Ele mostra que a incredulidade pode nos silenciar, mas a promessa cumprida sempre nos leva a adorar. Zacarias esperou uma vida inteira por um filho, mas recebeu muito mais do que poderia imaginar. Recebeu um filho que seria o arauto do Messias. A sua história também nos ensina sobre o tempo de Deus. Para os homens, Zacarias e Isabel já estavam velhos demais, mas para Dias, eles estavam exatamente no tempo certo. João precisava nascer pouco antes de Jesus, para anunciar a chegada do reino. O relógio humano pode marcar atraso, mas o relógio de Deus nunca se engana. Talvez você também se sinta como Zacarias, olhando para sua vida e pensando que é tarde demais para viver um milagre. Talvez você já tenha desistido de certos sonhos, acreditando que o tempo passou. Mas a história de Zacarias prova que quando Deus decide agir, nem a idade, nem as limitações, nem o silêncio conseguem impedir. O mesmo Deus que visitou Zacarias no templo ainda é o Deus que visita corações hoje. Ele transforma silêncio em louvor, vergonha em honra, incredulidade em fé. A vida de Zacarias foi um convite para confiar, mesmo quando a realidade parecia impossível. E quando o impossível aconteceu, sua voz se uniu à dos céus para proclamar que o Messias estava a caminho. E agora eu quero falar com você. Essa história falou ao seu coração? Então curta este vídeo, deixe nos comentários o que mais tocou sua vida, através da história de Zacarias. E siga o canal para continuar essa jornada pela Bíblia, um personagem por vez. Cada dia, uma semente de fé.